Um primeiro episódio servindo como prólogo de guerra, um prólogo sombrio, mas que rompe expectativas porque, mais uma vez, a série decide mudar a abordagem do que já estava pronto na base original e, ao fazer diferente, diminuíram o impacto da cena mais aguardada de todo o episódio. Pela expectativa que se criou no evento Sangue e Queijo, evento conhecido por ser o momento mais traumático e absurdo desse conflito antes das batalhas de fato começarem, o episódio decepcionou alguns no final por ser a cena mais fácil de se adaptar e o escritor e diretor recuaram suavizando não os elementos visuais, esse não foi o problema, porque a gente não precisa ver para sentir, mas sim no texto, no contexto, na montagem e nas decisões que no original são muito mais fortes e funcionariam ainda melhor na sequência final do episódio. Eu avisei na prévia que seria uma estreia polêmica, seria um episódio com um final controverso, porém House of the Dragon, episódio 1, temporada 2, apesar disso, retorna de forma sólida. Eu me empolguei demais, no final divide o público, mas é bom, muito bom. Um filho por um filho, detalhes, revelações, análise e explicação completa. Jace foi enviado ao norte para relembrar a casa Stark da promessa feita pelo Rickon, que se ajoelhou diante da Rhaenyra no primeiro episódio dessa história. Mas o que a gente mais sentiu foi nostalgia. O episódio resgata o Winterfell como símbolo nostálgico, a clássica música nortenha de Game of Thrones também está presente, ambientando, carregando essa nostalgia desde o começo, e o Ned Stark, personagem que com certeza todo mundo se recordou ao olhar para o Cregan, que está portando a espada gelo, a mesma espada do Ned, ele já teve uma conversa com o Jon Snow muito parecida com a narração de abertura do Cregan. Proteger a muralha e o reino dos homens não é uma punição, é uma honra. É fazer o que ninguém mais faz, o que ninguém acredita ou pensa existir, que é guardar o reino dos homens dos vagantes. There's great honor serving in the Night's Watch. The Starks have manned the wall for thousands of years. Torrhen Stark, que é um ancestral do Cregan, foi mencionado para fortalecer a profecia da House of the Dragon, com Targaryen, Stark e White Walkers se conectando. Olha só. Jaehaerys comenta com Cregan que Torrhen Stark preferia morrer do que ajoelhar diante do Aegon Conquistador. Ou seja, se ele ajoelhou entregando o norte ao Aegon Conquistador, isso há muitos anos na Guerra da Conquista, é porque já nessa época o Torrhen percebeu que o Aegon poderia unificar os Sete Reinos, já visando combater o Rei da Noite, algo que só os nortenhos sabem que é real. Então Torrhen Stark, nesse ato de ajoelhar perante o primeiro rei Targaryen, deixou de lado títulos, orgulho, afinal tem algo muito mais importante do que ser rei do norte. Existe o além da muralha que o Aegon também sabia da existência e, pensando nisso, unificou os Sete Reinos. Essa profecia está eternizada na adaga, onde Aegon viu em sonho um terrível inverno carregado pelo Rei da Noite e que, cedo ou tarde, esse inverno dominaria Westeros. O Jace não faz ideia que essa profecia existe, mas em certo nível ele meio que já entendeu. A série, na verdade, que está fazendo questão de ressaltar a lógica da união dos reinos. Essa conversa foi uma forma de relembrar a profecia. Eu gostei disso porque, já que a série decidiu ser original, criando a história da adaga com Aegon sabendo que algo maligno vive além da muralha de gelo, é bom ver os episódios amarrando cada vez mais elementos ligados a essa profecia do que só abandoná-la mencionando a profecia uma vez e depois nunca mais. É no momento da chegada do Corvo, pois o Winterfell ainda não tinha sido notificada que Lucerys Velaryon foi morto, que o episódio amplia essa percepção de morte, trazendo a notícia do Luke, avisando o Jace, e então temos morte na figura do Lucerys e morte na figura dos White Walkers, que nós sabemos que estão bem ali. Não sei se você também pensou nisso, mas tem um paralelo incontestável que podemos fazer na fala do Cregan sobre a Asa Prata, dragão da rainha Alicene que se recusou a atravessar a muralha. Isso realmente aconteceu e o motivo da recusa a série nos indica que foram os vagantes. De alguma forma, os dragões sentiram que a morte vem dali, portanto não quiseram passar. A Alicene foi a esposa do velho rei Jaehaerys, que Viserys Targaryen se tornou sucessor. O paralelo é a Daenerys sendo o contraponto, porque ela, Drogon, Rhaegal e Viserion conseguiram passar para o outro lado, e se eles também tivessem se recusado, se Drogon tivesse se recusado a voar além, o Rei da Noite estaria preso até hoje e a Longa Noite nunca teria acontecido. Ele jamais teria passado pela muralha sem o Viserion. Então sobrevoar essa barreira mágica de gelo com dragões é o mesmo que levá-los até a morte e em seguida levar a morte até os vivos.
foi o que aconteceu em Game of Thrones. Rhaenyra perdida em incerteza, culpa e luto. Culpa porque ela enviou o Luke na missão em Ponta Tempestade que o matou, então, por mais que ela não seja a responsável pela morte, tem um resquício de culpa, é involuntário, e ela se isolou numa jornada pessoal onde ela precisava encontrar algum fragmento do seu filho para só então ela retornar para o mundo dos vivos. Uma mãe que recebe a notícia de que seu filho se foi, mas não tem o corpo, não pode comprovar, não sabe onde está o filho, não pode tangibilizar o ocorrido e se despedir desse filho, que é o mínimo, nem que seja simbolicamente, é ainda mais devastador, além da dor da perda em si. Essa é uma parte que o Daemon não conseguia entender, por isso ele se irritou com a postura da Rhaenyra ter sumido. Daemon estava impaciente, ansioso, o tempo todo culpando os outros pelo fato do Aegon ainda estar vivo, culpou Rhaenys, Eric, a Missária. A Rhaenys, aliás, é uma das poucas que tem firmeza para conflitar com o Daemon. Ele achou que podia mandar nela, comandá-la para voar com ele, porque o Daemon não dá espaço pro luto. Ele tá em busca de vingança o tempo todo, e desde quando o irmão dele, o Viserys, morreu, o Daemon ficou ainda pior. E com a morte do Lucerys, o Daemon tá esperando o aval para finalmente agir sem a Rhaenyra impedi-lo. Então o Daemon tá tipo, vocês não vão me deixar fazer nada, vocês não vão fazer nada. Isso aí, em muitos momentos desde a temporada 1, faz o Daemon enxergar na Rhaenyra o Viserys, e isso o irrita demais. Sabe por quê? O Viserys era pacífico, não tomava atitudes que na ótica do Daemon eram ideais, na verdade eram fracas, portanto ele achava o irmão fraco, um rei fraco. Pro Daemon, Rhaenyra é exatamente assim em muitos momentos, quando na real ela só tá sendo humana e sentindo dor. Rhaenyra Targaryen se desfez perante a roupa do filho e a asa do Arrax. Atuação mais uma vez realista, sensacional, assim como ela fez na primeira temporada na cena do parto, e eu fiquei com a sensação que o diretor podia ter dado mais tempo de tela pro sofrimento dela, pra Rhaenyra sentir o Luke pela última vez e a gente, continuar sentindo junto com ela, tomar conta da minutagem do episódio, valorizar ainda mais a atuação da Aemma, que é uma Rhaenyra viva e real nessa série. Rhaenyra volta ao mundo dos vivos quando decide eliminar Aemond Targaryen. E você percebeu uma coisa? Quando ela volta ao castelo, Daemon diz que vai voar para Harrenhal a comando dela. I will fly to Harrenhal at your command and set our toehold in the Riverlands. Rhaenys avisa que o Corlys fez um bloqueio para impedir o comércio marítimo na capital, isto é, todo o conselho estratégico estava pronto diante da rainha, todo mundo estava comunicando algo, mas a única coisa que ela consegue ouvir e sentir é o seu filho e o desejo de vingança. Ela apenas fala, I want Aemond Targaryen. E isso não foi dito para a mesa. Ela falou unicamente pro Daemon, direto para ele, porque ele saberia o que fazer. É quando finalmente Daemon se alinha a Rhaenyra, porque ela deu a permissão para ele agir. Ver Rhaenyra e Jaehaerys se permitindo sofrerem juntos, olha, foi muito comovente. Eles tentaram manter a postura de rainha e príncipe, mas eles simplesmente não conseguiram conter os sentimentos, e isso foi muito lindo e muito triste também. O episódio acerta muito em humanizar personagens. Isso é muito importante numa série como essa, porque apesar do caos e de lado verde e lado preto, todo mundo tá sofrendo, e quem não tá ainda vai sucumbir cedo ou tarde. A dor na House of the Dragon não escolhe só um lado, ela domina tudo. Valerie Florent. Pode parecer que Rhaenyra e Alicent estão cada vez mais distantes, mas na real é o oposto. Elas estão cada vez mais próximas em muitos aspectos dessa guerra, que é uma ameaça não só para cada uma, mas para cada filho dessas duas. A montagem com as cenas do septo e o ritual de passagem do Luke, mais uma vez, firmaram a conexão entre Alicent e Rhaenyra, que muito em breve devem se encontrar de alguma forma. Sim, a Alicent continua se importando com o que acontece com a Rhaenyra, e eu sei que pode parecer bizarro o que eu vou falar, mas no fundo elas sentem falta uma da outra. Valerie Florent. Esse é o nome da mãe da Alicent Hightower. Finalmente isso foi revelado. Ela falou 3 nomes ao acender o fogo. Fogo esse que também queimava na frente da Rhaenyra. A chama das duas queimava em luto. A Hightower também está de luto. E foi uma oração pelo seu marido, pela mãe e por Lucerys Velaryon. Honestamente, isso aqui não devia estar acontecendo, mas você entende por que está acontecendo, né? Alicent e Criston Cole.
Ela passou anos da vida casada com um velho que ela não sentia desejo, não tinha romance, eles não eram um casal espontâneo, foi um casamento imposto pelo pai dela, Otto Hightower, então a Alicent era obrigada a ter relações com Viserys sem sentir nenhum tipo de desejo por ele. Para uma mulher, isso deve ser uma coisa terrível, é óbvio, né? E nesse momento do episódio, a série quer que você, como aconteceu em várias outras cenas, deixe de lado a briga verde e preta e tente entender o porquê. Tente olhar o lado humano de cada personagem. Isso aí que eles estão fazendo é errado, óbvio. O Criston Cole é da guarda real, ele não pode ter relações com a Alicent. Ela mesma morre de medo de descobrirem, ela sabe que isso é vergonhoso, ela teme ser descoberta. Só que qual é o ponto? Agora que a Alicent está na fase adulta, tendo um pouco mais de independência, ela vai fazer um pouco do que deseja, mesmo sendo errado. O escape dela é ficar com o Criston Cole o tempo todo. Que olha só, né? Vamos falar dele agora? Ele que se diz ser um cavaleiro que valoriza o dever, o que é certo, a pureza. Ele xingava a Rhaenyra como se ele fosse todo certo. Ele que impõe esses valores e logo em seguida quebra tudo repetidamente. Mas lógico, né? O Criston é um servo da Alicent, ele nunca vai negá-la. É o contrário, ele faz de tudo por ela. Desde o dia que ele foi negado pela Rhaenyra, ele correu para Alicent por ela ser a única opção vaga que mais se encaixava, sendo uma oposição à Rhaenyra Targaryen. E vai ser assim até o final. É uma relação bem complexa e bem bagunçada, uma tá buscando coisas que nunca sentiu antes, e o outro quer servir essa mulher de todas as formas porque é a única coisa que lhe restou. Criston Cole sem Alicent é um perdido. Um dos maiores acertos desse episódio, sem dúvida, foi ter encontrado o tom, a evolução e a leveza do Aegon Targaryen. Ele tá muito divertido. O Aegon desenvolveu um humor, junto com uma certa inocência em governar, que rendeu cenas excelentes. Eu me diverti muito. Ele já é uma versão bem mais interessante do que a da Season 1, bem mais. Por um momento, você até esquece que o Aegon é todo ferrado da cabeça, porque você viu, ele quer se sair bem como rei, só que ele não sabe como faz. Ele não foi educado e feito para isso. E a princípio, o Aegon nem queria tá nessa posição. E isso aqui me ganhou, o Jaehaerys brincando e o Aegon de longe admirando, nem aí pro pequeno conselho. Isso que o Aegon fez de levar o Jaehaerys ao conselho, o pai dele, o Viserys, nunca fez com o próprio Aegon. Então veja, realmente tem significado na cena do Jaehaerys com o pai. Não foi só pra gente conhecer a criança, gerar empatia, pra depois ela sofrer a vingança. Como o Aegon não teve esses momentos com o pai, ele quer proporcionar isso para o seu filho. Independente de lado A ou lado B, foi muito bonito ver o pequeno Jaehaerys ali se divertindo e ele era mais importante do que qualquer assunto político. O Otto vem tentando conduzir tudo, ficar de olho no que os netos estão fazendo, ele tá mais cauteloso do que nunca e essa cautela que vai derrubá-lo. Larry já começou a manipular o Aegon para remover o Otto Hightower da posição de mão do rei. Foi para isso que o Larry chamou o Aegon na conversa, mas eu tô gostando de ver o Otto Hightower nesse papel de corrigir cada passo que o Aegon dá. É fascinante de se ver a falta de conhecimento do Aegon em governar. Eu vi essa cena várias vezes. Ele realmente ia devolver as ovelhas do cara, que até ficou incrédulo de tão positiva que foi a atitude do rei, né? Porque geralmente isso não acontece. Normalmente o monarca não tá nem aí pro povo. Se eu sou o Aegon, eu devolvo as ovelhas mesmo o Otto negando. Pô, o cara veio todo educado, cheio de medo pra falar, eu faria uma exceção e devolveria. The rats. Eu ri, voltei à cena, vi de novo, o Aegon olhando, procurando cadê os ratos, as criadas também. Olha, isso foi muito bom. É um sorriso que vem seguido da tristeza porque a Helaena não estava se referindo aos ratos animais como perigo, e sim à figura do caçador de ratos da dupla sangue e queijo. A dupla que mais tarde invadiria a fortaleza. Presta bem atenção nisso aqui. A Helaena é assombrada por visões que ela mesma não consegue comunicar e entender exatamente o que é. E ninguém acreditaria nela, porque ninguém presta atenção na Helaena. Ela tem sonhos proféticos, o mesmo dom do pai, porém com ela são quase códigos e fragmentos do que está por vir. Então ela não consegue entender. Os únicos que entendem e absorvem o que vai acontecer somos nós que estamos assistindo. Quem está lá com ela não está realmente do lado dela para ao menos se perguntar o que a Helaena quis dizer com cada frase diferente que ela fala. Enquanto Daemon quer guerra e fogo do lado preto, Aemond quer guerra e fogo do lado verde. Ambos estão cada vez mais em posições
expressões parecidas com alguém tentando interromper seus planos. Otto procura agir com cautela, Rhaenys e Rhaenyra também. E tanto o episódio quanto o Aemond sabem muito bem, isso é mais um ponto positivo, da responsabilidade dos personagens em suas ações. O Aemond basicamente chamou a mãe de hipócrita por culpá-lo de iniciar a guerra, sendo que ela mesma conspirou com Otto para colocar o Aegon no trono, ao invés de acatar a decisão do falecido Viserys, que escolheu sua filha. Sim, eu sei, Alicent pensa que Viserys mudou de ideia e fez um último pedido, mas o Otto não. O Otto Hightower já estava planejando usurpar o trono muito antes da Alicent chegar com a história de que o Viserys mudou de ideia. Então o Aemond tem razão de certa forma. Não foi só uma pessoa que começou a guerra, é todo um conjunto. Isso é fundamental para a narrativa, a série tem consciência e não esquece do que cada personagem faz. Esse tipo de coerência, é óbvio, enriquece a história, né? Porque mantém a gente a par das motivações e consequências que estão por vir. Sempre foi uma questão de perder o controle e então estar em uma posição onde eles não tinham escolha a não ser fazer o que nos propusemos, porque não havia escapatória. Acaba sendo um crime de incompetência na série, como um roubo que dá errado. Acaba sendo 2 assassinos totalmente incompetentes. O que você acabou de ouvir é a alma de toda a sequência da vingança que, ao ser adaptada, foi modificada e pensada para ser um crime que dá errado. São 2 óticas e por isso que tá tão divisivo. É porque tem 2 formas da gente assistir essa vingança. Julgando somente o episódio, a cena toda é boa, eu gostei. É claro que causa terror pela natureza da cena, pela situação da Helaena, onde ela não absorve bem o que realmente está havendo. E eu vou explicar isso porque ela reagiu daquele jeito. E tem a ótica da adaptação que, aí sim, poderia ter sido muito, mas muito melhor. E ainda tem um erro facilitador, eu considero um erro, que me incomodou um pouco na vingança como um todo. E para chegar nesse erro, nós vamos caminhar pelos corredores da cena e entender passo a passo. Em primeiro lugar, na minha opinião, só foi uma decepção por conta da expectativa do leitor. Se você tira a expectativa, isola o episódio, a cena não foi ruim, tirando o erro que eu já vou comentar. Mas é um erro que muitos ignoram e talvez passe despercebido. Mas é isso, quem nunca leu Fogo e Sangue, certeza que gostou. Se você não faz ideia de como é a versão original, o Ryan Condal, criador da série, ao mudar a maneira que toda a cena Sangue e Queijo é conduzida, ele deleta o maior terror de todos, que é assim. Os filhos da Helaena estão acordados quando a dupla chega no quarto. Ela tem mais filhos, aqui na série foram só 2. E quando a dupla chega, a Helaena é obrigada a escolher um dos filhos para morrer. Mas o filho que ela escolhe não morre. Ele não morre porque o Sangue e o Queijo optam por matar o outro que ela decidiu poupar. E eles ainda fazem umas coisas hediondas que eu nem vou mencionar aqui, nem pode, né? É facilmente o maior momento de terror de Fogo e Sangue. Não tem ninguém dormindo. Cada envolvido tá presenciando o ato. E a dupla é muito pior, eles não são abobalhados assim igual na série. É óbvio que os da série dão medo, novamente, pela natureza da cena. Mas no original, o medo é muito maior. Mas tudo bem quanto à adaptação, ela pode mudar o quanto ela quiser. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu vivo dizendo que série não copia a base. Eu não misturo série e livro porque cada uma tem o seu universo e o seu cânone. Não são a mesma coisa e nunca vai ser. Temos que ver o episódio e analisá-lo com base na série. O problema é quando o Ryan adapta, modifica e o resultado fica pior do que o que já está pronto no livro, que era só copiar e colar. É mais uma questão de o quão bom podia ter sido. De novo, não tá ruim, eu gostei, eu vi mais de uma vez. Mas você pensou nisso aqui? Sabe o lendário e inesquecível Casamento Vermelho? Ele é um tipo de evento que é raro em séries. E quando acontece, falando de Game of Thrones, se for bem feito, de maneira inteligente, se torna inesquecível, se torna referência. É isso que Casamento Vermelho é. É uma referência, é a marca de Game of Thrones. E ele só é assim por tudo que foi montado até chegar nele, montado antes. Sangue e Queijo é um desses raros eventos também que poderia se tornar inesquecível, mas não vai. Sabe por quê? Por trás de cada morte chocante e terrível no Casamento Vermelho, existiu uma história, um enredo e um contexto. E por trás de cada história, enredo e contexto, existiu uma morte, uma sequência bem dirigida e coragem para adaptar aquilo.
Foi uma construção muito longa que entregou uma emoção muito forte, que faltou aqui na minha visão, mas que tem no original. E ninguém tá reclamando da vingança não ter colocado nada explícito. Não é isso. Não é pra filmar o Jaehaerys na faca, até porque a decisão de deixar apenas o som é sensacional, dá mais medo ainda. Você tá ouvindo e imaginando. A ambientação vai se tornando angustiante, isso tem poder numa cena. A minha crítica é que o potencial de marcar ainda mais foi sim desperdiçado. O desespero, a dor, a pressão é no nível bem mais abaixo aqui. Eu valorizo toda a parte final desse episódio, toda a sequência, porque eu sei que é difícil adaptar. Aliás, olha só essa informação, né, pra gente ver como é complicado fazer esse tipo de cena. Quando um deles coloca a mão na boca do Jaehaerys, cobre o rosto dele, a mão de quem tá ali de verdade não é do assassino. É o pai da criança, ele tá usando luva pra não assustar de verdade o menino, né, e ele ficar de boa pra poder filmar. Mas então, qual é o erro? Eu vejo como erro porque é conveniente demais isso aqui. É roteiro facilitando vida de quem escreve cena. Tá cheio de guarda na sala do trono, lotado, e eu entendo, é porque o rei tá lá, beleza. Mas e a esposa do rei e os herdeiros do rei que estão no andar de cima da fortaleza sem nenhum guarda fazendo a segurança? Qual é a explicação para isso? A dupla caminhou nos corredores e não tinha ninguém. Ninguém. Cadê os guardas fazendo a guarda da porta do quarto da princesa e dos Targaryen? Tem como argumentar. O Criston fazia segurança ali e como ele estava com a Alicent, não tinha ninguém. Ok, mas peraí. Então o Criston sozinho vai cobrir o quarto da Alicent, do Aegon, da Helaena, afinal ela foi descendo e não tinha um guarda em nenhum dos corredores. Pro argumento do Criston ter sentido, ele teria que vigiar uma região toda sozinho, um cara pra cuidar de tudo. Isso não faz sentido. Nem quando a Helaena vai pra longe aparece um guarda, não tem ninguém. Aposentos reais estão sem vigilância. Pô, o meu Rio de Janeiro tá mais seguro do que esse lugar aí. O pior é que eles estão numa guerra e na iminência de rolar uma vingança pela morte do Lucerys, tanto que a Vhagar tá rondando a capital vigiando tudo na expectativa de um ataque. Ou seja, a coroa como um todo tá em alerta, eles têm consciência disso. Mas dentro da fortaleza, que é importantíssima, não tem ronda de segurança, aí é muito difícil. Apesar do episódio ter cortado a resposta do Daemon, sim, o Daemon comunicou que caso o Aemond não fosse visto, deveriam ir atrás do filho do Jaehaerys. Por isso o nome do episódio é Um Filho por um Filho. Helaena Targaryen. Muitos falam sobre ela ser neurodivergente ou ter o transtorno do espectro autista. Eu acho que tem que ter cuidado ao falar sobre isso, que é uma condição real. A série ainda não confirmou o que a Helaena tem, então não tem como diagnosticá-la, mas é evidente que o mental da Helaena, a forma que ela absorve e interpreta, é diferente e por isso ela reagiu um pouco contida na cena. Não é porque a atriz atuou mal, nada disso. Na verdade, ela foi incrível em expressar pânico contido, o que é muito mais difícil. Ninguém sabe o que a Helaena realmente compreendeu. Ela pode ter pensado que foi um assalto comum, tanto que ela tentou entregar o colar. Ela pode nem ter entendido que aquilo se tratava de vingança. Ela só percebeu que não ia ter o que fazer quando ela aceitou e apontou pro Jaehaerys. Então, pela proposta da cena, a Helaena foi magnífica. Ela estava sofrendo, mas ao mesmo tempo desconexa da realidade, tanto que ela nem reage ao ato da Alicent com o Criston Cole. Excelente estreia da House of the Dragon. Eu fecho o primeiro episódio com a nota 7. Como sempre, muito obrigado por ter ficado até o final e que venha a consequência da vingança. Até mais.